Olá, amigos queridos. Estou muito feliz de nós estarmos agora chegando naquela reta final que nós vamos para cima com as atividades quânticas para desbloquear o seu propósito e potencializar para prosperar. Hoje eu quero falar sobre o maior trava que existe na humanidade, que é o medo. O medo é a maior trava de vencer. E nós vamos ver como libertar sua mente e se conectar novamente com Deus. Meu amigo, minha amiga, o medo é uma coisa tão, é uma artimanha tão forte do sistema, eu falo que é do arqui-inimigo. Nós da física quântica, que estudamos física quântica, neurociência, nós usamos o termo arqui-inimigo, matrix, é a forma que nós nos comunicamos. A Bíblia fala em diabo, demônio, sistema de coisas, é a mesma coisa. Nós estamos falando dos mesmos problemas, das mesmas situações, só que de forma diferente. Nós falamos de forma científica e a Bíblia é um livro de ciência, é um livro de fé, é um livro de força, é um livro de poder. Por isso que tudo que eu falo, eu baseio com apoio da Bíblia Sagrada e a ciência juntamente. E hoje eu quero falar sobre o medo. Você sabia que o medo, ele não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Ele só está avisando que você está saindo fora do seu propósito. É uma forma de deixar você presa. O medo é uma emoção. Não existe nada lá fora, existe na nossa mente. Eu mesma sofri esses problemas de medo. Uma época que existe vários tipos de medo. Existe medo de riqueza, a pessoa tem medo, fala, eu vou ficar rica e aí vai vir todo mundo pedir dinheiro. Então ela coloca o quê? Um teto na cabeça dela. Existe o medo de aranha, medo de barata, medo de borboleta, os medos mais absurdos. Eu tinha uma amiga que tinha medo de sapo. E ela tinha tanto medo, tanto pavor, que ela não podia ver a foto de sapo, de rã, numa revista. E eu lembro que, para desbloquear ela do medo, eu ajudei ela e fizemos um desbloqueio. E a gente tem que enfrentar. Eu só vejo a melhor forma de você se libertar dessa corrente do medo é enfrentar. E existe o medo também, medo de fantasma. Eu lembro que teve uma época que eu estava bem atrapalhada espiritualmente e se falava muito de fantasma, essas besteiras que põem medo na cabeça das pessoas. E é uma besteira, porque nós somos espírito, nós estamos num corpo físico, mas nós já somos seres espirituais. O que é espírito? É energia. Deus é energia, é espírito. Jesus é energia, é espírito. Então não precisa ter medo. Mas as crenças limitantes nos colocavam medo no passado, através de filmes de terror, através de um monte de coisa, de colocar aquelas caras feias de diabo, não sei o quê, e criava medo em nós. E isso é uma forma de quê? De aprisionamento. Eu tive esse tipo de medo, só que eu enfrentei. Você só perde o medo quando enfrenta. Quando você não enfrenta, as frequências, as vibrações, eu cheguei a ter barulho na minha casa, de mexer os móveis. Esse poderia ser o quê? Tanto as forças espirituais negativas, que é diabo, demônio, sei lá o que as pessoas chamam, é a mesma pessoa, as forças negativas, como também eu mesma, com o poder do meu subconsciente negativado, que dava liberdade para essas forças fazer o que queria. Por isso que não devemos ter medo. Se Jesus falou, sede corajosos, não temais,
é importante. Quando você conhece a sua verdadeira identidade, ninguém te aprisiona. Medo de escassez, medo de ficar pobre, medo de pobreza, medo de doença, medo de morte. Meu Deus, meu amigo, minha amiga, todos nós temos que morrer para ter um novo corpo. A Bíblia fala. Então, são medos que nos foram o quê? Colocado. Quem colocou? A Matrix. E se você for ver na Bíblia, né, a Bíblia fala que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Olha o medo a que ponto que chega. Se você for lá no livro de Revelação, no livro de Apocalipse, olha que fala: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. O que a gente vê? Que medo, os medrosos e os incrédulos, as pessoas que não têm fé, está no mesmo patamar que um feiticeiro, que um idólatra, que um mentiroso, que um homicida. São e as coisas abomináveis. Deus odeia isso. Diz que vão passar pela segunda morte. Quer dizer que todo mundo vai ter que morrer, né? Se vai passar para a segunda morte é que não vai voltar mais. Então, meu amigo, minha amiga, o medo e a falta de fé. O que eu ensino aqui? Para as pessoas não terem medo, ser de forte e corajoso. Porque não vai herdar o reino de Deus. E se você for ver, quem tem medo não vence na vida. Mesmo agora, né, no plano físico, quem tem medo não se arrisca, não muda de profissão. Quem tem medo está com medo agora das inteligências artificiais. As inteligências artificiais sempre existiu, só que era lá para Deus, no universo. Esse computador quântico, tudo que tem na Terra é espelho que já existia no céu. Só que vai tendo os downloads, vai descendo, o homem vai acessando e vai descobrindo as maravilhas que existem no céu. Nós só somos o quê? Imagem, semelhança do Criador, da criação. A imagem que já existe lá no céu. E nós estamos aprendendo e descobrindo. É só isso, não tem que ter medo. Você tem que enfrentar. Eu vou aprender. Eu mesmo ensino. Quem precisar, eu ensino. Que você precisar aprender sobre fazer imagens, fazer textos, livro, eu aprendi tudo. Eu uso o apoio. A inteligência artificial não vai tomar seu lugar. É apenas um apoio. E a gente tem que parar com os medos e ser mais forte. Cuidado, porque existem religiosos que estão pondo medo nas pessoas. Às vezes nem é por mal, mas é porque elas acreditam, eu acredito na boa fé delas, que elas estão colocando medo. E se você for ver, daqui uns 10 anos, essas pessoas vão sofrer as consequências porque ficaram paralisadas no medo e não avançaram. Nós temos que avançar junto com as tecnologias. Não podemos ficar parados no medo. Os medos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. E os incrédulos, quem não tem fé em você, fé no seu subconsciente, que você veio ser e fazer aqui na Terra, fé em descobrir o seu propósito e potencializar os seus talentos, não herdarão o reino de Deus. É através da fé que a gente consegue tudo o que quer. A fé, Deus nos deu esse poder da fé. Nós temos que nos reconectar. Ele mora dentro de nós, ele não está lá longe, dentro de uma igreja feita por homens de madeira, de cimento. Ele é dentro de nós.
E quando você enxerga que ele está dentro de nós, você aumenta a sua fé. Essa é a chave de 1 milhão. Quanto mais você aumenta a sua fé, que Deus mora dentro de você, que você se conecta com Ele direto no seu coração, na sua energia. Deus é energia. Física quântica, esses computador quântico é tudo energia. Quanto mais você descobre que tudo já estava conectado, Deus está dentro de você, você vai perder o medo, você não vai ter medo de nada. E o melhor de tudo, vai aumentar a sua fé. E eu quero te ajudar a potencializar isso em você. Foi para isso que eu fui chamada, e esse é o objetivo da nossa editora da Academia da Mente Próspera, é desbloquear o maior número de pessoas. E você também faz parte. Tenho certeza que você também vai poder ajudar a desbloquear outras pessoas, porque esse é o caminho da cura, esse é o caminho da libertação. Nós nos libertando interiormente, nós nos reconectamos com Deus. Isso também é o que ensina o livro O Poder do Subconsciente. O poder do subconsciente se baseia inclusive na palavra de Deus. Você tem vários textos que falam sobre a Bíblia, por isso que eu me conectei bastante com esse livro e eu estou aqui nesse desafio passando muitas chaves. Eu espero que realmente você possa curar sua vida. Conta inclusive exemplos de pessoas que achavam que não eram capazes. Conta o exemplo de um senhor que ele achava que ele não era capaz de vencer, que ele nunca ia ser promovido. Conta essa história e foi comprovado. A partir do momento que ele perdeu o medo e ele se conectou novamente com a alma dele, ele foi promovido e venceu e foi o melhor e cresceu na empresa a ponto até mesmo de comprar a empresa. A gente vê muitos depoimentos sobre isso. A partir do momento que a pessoa perde o medo, ela cura de uma doença. A partir do momento que a pessoa perde o medo, ela cresce financeiramente. A partir do momento que ela perde o medo, ela une a família novamente, ela une o casamento, os filhos. A partir do momento que a pessoa perde o medo, ela volta a querer ter sócio. Eu tinha medo de ter sócio, porque o meu sócio no passado, ele me roubou. Ele roubou tudo que eu construí e era namorado. Eu fiquei com 2 medos, medo de sócio e medo de ter namorado. Hoje em dia o que eu mais quero é ter parceiros. Eu estou sempre procurando parceria, sociedade. E não estou nem aí, porque eu perdi o medo. Se não deu certo, não faz mal. Tem outra pessoa lá na frente que vai dar valor, porque eu sei o que eu carrego. E eu estou procurando essas pessoas para parceria, para unirmos força. Aquela pessoa no passado que me traiu e era meu namorado e era meu sócio, me roubou, nem existe mais. Eu já perdoei. Quero que ela seja muito feliz. Quando que você tem certeza, Glória, que você perdoou? Quando você deseja que o outro prospere. Deseja que seja muito feliz e prospera muito. Você perdoou. Eu perdoei. Eu desejo isso de coração para ele. E você? Tem alguma mágoa? Tem algum medo de ser feliz no amor? Tem algum medo de ter sócio? Tem algum medo aí de algum, sei lá, barata, borboleta? Tem algum medo da sua mãe, do seu pai? Meu amigo, minha amiga, o medo trava a prosperidade. E o pior, a Bíblia fala que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Então, eu vou convidar você que você leia a Bíblia. Pega o livro de Deuteronômio 31:6, diz assim: sede fortes e corajosos. Toda vez que vir medo, você lembra dessa palavra. Deus falou para ser forte e corajoso.
A Bíblia, ela fala milhares de vezes sobre ser forte e corajoso. Sempre, Jesus foi até o fim forte e corajoso, porque ele sabia tudo o que ia passar. Então o exemplo foi de força e fé. Quanto mais força você tem, nada te abala. E ainda você lembra desse livro de Apocalipse, que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Então, Glória, como é que eu faço para ser corajosa? Você tem que fazer posturas de poder, por isso que eu uso a dança quântica, usar músicas de força e imaginar sempre que você tem uma luz dourada, que a força de Deus, a força do Espírito Santo está em volta de você e que nada te atinge. Não pode ter medo de doença, medo de vacina, medo de sei lá o quê. Falar, eu tenho a força e o poder, Deus está comigo e aonde quer que eu vá, mesmo que se nada me pega, nada. Mesmo falar, mas eu tomei aquela injeçãozinha, nada me faz mal. Meu amigo, minha amiga, quando você põe isso, o poder do seu subconsciente, mesmo que você, sei lá, tomou sem querer um remédio errado, alguma coisa, não te faz mal. Eu falo por experiência própria. Quando teve a pandemia, todo mundo estava com medo, aí que fez mal de tomar a vacina, aí que faz mal. Eu não tive medo, fui lá, tomei, não aconteceu nada, é água para mim, não tô nem aí. E aí? Não tenha medo. Se você tem medo, faz mal. Se você não tem medo, o poder do subconsciente, aquilo não faz mal. Quando eu fui andar descalça no caco de vidro, se eu tivesse medo, eu não ia andar lá em cima descalça do caco de vidro. Eu ia cortar o pé, por causa da minha mente. Eu andei, falei, eu tenho fé. Antes eu pensei isso. E não vou ter nada vai me acontecer. Nada vai me acontecer. E eu caminhei, descalça. E assim foi. O medo trava a prosperidade. Então, meu amigo e minha amiga, se dê nota de 0 a 10. Quanto que está o seu medo? Que tem travado a sua vida de ser feliz, no amor, na prosperidade, de crescer. Seja medo de inteligência artificial. Para com esse medo. Você veio na Terra para vencer. Você é amado. Deus mora dentro de você e Ele quer que você se reconecte com Ele. É para isso que eu estou aqui. E Ele está te chamando. E eu sei que juntos somos mais fortes. Sozinhos somos fortes, mas juntos somos inabaláveis. Essa é a nossa pílula quântica, a nossa atividade quântica. Quero que você comece pega um papel, pega a sua escrita terapêutica, escreva todos os tipos de medo que tem travado a sua vida. E se coloque uma tarefa para você enfrentar esse medo. E se você sozinha não está conseguindo, você coloca uma tarefa para você. Mas se sozinha você não está conseguindo, pode me chamar, que nós vamos juntas. Porque aquilo que eu falo, sozinhas somos fortes, mas juntos somos invencíveis. Mas escreva e põe qual atividade para aquele medo. Por exemplo, medo de barata. Qual é a atividade que eu vou fazer? Eu vou lá e vou eu matar aquela barata. Foi assim que eu matei o medo da barata. Eu tinha medo. Qual atividade que você vai fazer para enfrentar o medo? Eu tenho medo de inteligência artificial. Eu vou aprender e eu vou dominar essa máquina. Foi assim que eu fiz. Eu enfrentei esse medo. Coloque uma atividade. E se você não está conseguindo sozinha, pode me chamar, tá bom? Amanhã eu venho com uma nova atividade de fortalecimento do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Eu sou Glória Ibarra, segue o nosso canal, Glória Ibarra 33. Deixa um like, deixa um comentário, eu gosto de ler e eu posso de repente te ajudar e pegar na sua mão e irmos mais rápido. Beijo no coração, até a próxima atividade. Fica de olho aqui nas nossas atividades.
Até amanhã. Bye!